Todos, eu verifico que há quórum, que há a presença do membro do Ministério Público e declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira, feita aí a ressalva, né? Bom, como de costume, não haverá a discussão e votação da ata. Em verdade, a leitura da ata não haverá. Já é uma praxe nossa, a ata, inclusive, está sendo ainda elaborada. Uma vez elaborada, será encaminhada para os membros, para o membro do Ministério Público, para exame e assinatura, se estiverem de acordo. E, né, se todos concordarem com esse procedimento, eu declaro, em princípio, aprovada a ata até que haja alguma contestação. Vamos, então, à leitura de dos expedientes recebidos. Não há leitura, vamos ao sorteio dos relatores de processo. Processo 1077 de 2017. Consulta formulada pelo senhor Arquimário Reis Guimarães, presidente da Câmara de Passo do Lumiar, acerca da inclusão de receitas extraordinárias provenientes da tributação de valores ou bens repatriados para efeito de apuração da cota-parte a que se refere o artigo 168 da Constituição Federal. Sorteado o conselheiro Nonato Lago. Processo 970/2017. Projeto de ato normativo dispondo sobre a criação da Unidade de Informações Estratégicas do Tribunal de Contas. Sorteado o conselheiro substituto Nava Neto. Ok. Antes de passar a palavra aos conselheiros substitutos e ao membro do Ministério Público, eu quero fazer um convite, que nós agendamos ontem, e já numa hora bem adiantada, uma reunião, né, com o presidente eleito da FAMEM. Vamos receber, está agendada uma reunião com o prefeito Tema, agora às 12h30, né, que foi um horário que foi ajustado exatamente em função da nossa sessão plenária. Então, eu quero convidar a presença de todos os conselheiros substitutos e também todos os membros do Ministério Público. Eu peço ao procurador Paulo que transmita esse convite aos demais membros do Ministério Público. Nós temos importantes assuntos a tratar com o prefeito Tema, né, exatamente na divulgação, principalmente da nova sistemática de recebimento das prestações de contas. Esse parece que o principal ponto da pauta, de nossa parte, né, da parte da FAMEM. Certamente ele apresentará uma pauta também de pleitos. Então, eu quero convidar a todos para nós participarmos dessa reunião que está prevista aí para as 12h30. Bom, então eu agora sim encaminho a palavra aos conselheiros substitutos e membros do Ministério Público. Doutor Presidente, queria retirar de pauta o processo 03-271 de 2012 da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, em virtude de se achar no meu gabinete uma defesa em relação a esse processo que está sendo analisado. Ok, conselheiro, retirado de pauta. Mais alguma manifestação? Bom, então vamos iniciar as relatorias e a apreciação e julgamento. Como é de praxe, nós temos uma sustentação oral requerida
Por isso, nós, como já é praxe no nosso tribunal, nós vamos iniciar por esse processo que terá sustentação oral. Então, encontra-se sobre a mesa um pedido feito pelo doutor Josivaldo Oliveira Lopes. Doutor Josivaldo. O processo é o 4134, a prestação de conta de prefeito de São Mateus, 2015, cujo relator é o doutor Edmar Serra Cutrim. Curiosamente, na peça aqui está responsável. Eu só posso admitir, só posso crer que seja um engano, né? Deve ser o relator. Então, doutor, fique a postos e nós vamos então começar pela relatoria. Doutor, com a palavra, doutor Edmar Cutrim. Esse processo aqui, representante do Ministério Público conta, coube-me relatar o processo 4134/2016, um processo eletrônico da Prefeitura Municipal de São Mateus, prestação de conta do governo do exercício 2015, de responsabilidade do senhor Hamilton Nogueira Aragão, qualificado devidamente no relatório de informação técnica. O senhor procurador se encontra presente, que fará a sua sustentação oral, o senhor doutor Josivaldo Oliveira Lopes, e a doutora Flávia Gonzalez Leite foi a responsável pelo MPC, pelo parecer que se encontra no processo. Como eu disse, trata-se de análise da prestação de conta anual do governo do município de São Mateus, exercício de 2015, tendo como responsável o senhor Hamilton Nogueira Aragão, então prefeito daquele executivo municipal. A unidade técnica, após análise das ditas contas, emitiu o relatório técnico 59/17/2016, o TSEX, que apontou irregularidades, ficando evidenciada a inobservância às normas constitucionais, legais, regulamentares na execução do orçamento público da referida prefeitura, o não cumprimento satisfatório dos programas previstos na lei orçamentária anual. Posteriormente, após essa análise, o responsável teve ciência do teor do relatório de instrução número 59/17/2016, através do acesso ao site desta Corte de Contas, com o uso da senha do jurisdicionado em 16 de junho de 2016. Ademais, cabe destacar que não houve citação via R, sendo tempestivo a presente defesa. Apresentada a defesa, no dia 30 de 6 de 2016, tempestivamente, todas as documentações encaminhadas foram submetidas a nova análise, resultando o relatório de instrução conclusivo número 6080/2016, SUSEX 4, onde, das justificativas e documentos apresentados pelo prefeito, remanesceram inúmeras, bastantes irregularidades, e eu vou aqui citar, dentre elas, as principais. Não apresentação do seguinte documento: ata da audiência pública, lei que estabelece a estrutura organizacional do Poder Executivo e o seu quadro de cargos comissionado com o quantitativo e a remuneração, lei criação do CACS, Fundeb, pareceres ao CACS, da lei de criação do Conselho de Alimentação Escolar, descumprindo parcialmente o que dispõe o artigo 5º da IN 09, TCE Maranhão. A agenda do ciclo orçamentário, a Prefeitura não apresentou ao TCE a lei orçamentária dentro do prazo estabelecido no artigo 20 da IN 09. Crédito adicional, divergência entre o orçamento final informado, divergência entre o orçamento final informado nos anexos 2 e o orçamento final após o crédito suplementares ao anexo 2, confrontando com o arquivo 1.04.04, descumprindo o artigo 42 da Lei 4.320/64.
Desempenho da arrecadação quanto à previsão, verificou-se que os tributos de competência do município foram devidamente previstos, com exceção da contribuição de melhoria com base do artigo 11 da Lei Complementar 101/2000. Saldo financeiro, observou-se que o saldo financeiro do início do exercício financeiro de análise demonstrado no anexo 13, balanço financeiro diverge do saldo financeiro informado ao final do exercício anterior, descumprindo a Lei 4.320, e o resto a pagar. Desdobrados e analíticos, verificou-se que o valor informado de R$ 2.361.419,99 não confere com o apresentado no demonstrativo da dívida flutuante, descumprindo assim o artigo 36, caput da Lei 4.320/64. Contratação temporária, o gestor enviou lei que autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional desse município, excepcional do interesse público, porém não enviou a tabela remuneratória e a relação dos servidores nesta situação do exercício, descumprindo o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e a Lei Federal 8745/93, que também não foi rigorosamente cumprida. A responsabilidade técnica verificou que o senhor Charles Douglas de Souza Silva, DF 017398, /O-7, T-Maranhão, técnico em contabilidade, não fez a parte do quadro de servidores efetivo, nem exerce cargo comissionado, descumprindo o artigo 5º do parágrafo 7º da IN número 09/2005, bem como não está cadastrado junto ao Tribunal de Contas, descumprindo o disposto do artigo 7 da IN 35 e tal. Verificou-se que o senhor Gisivaldo Nunes Machado não está cadastrado junto ao Tribunal de Contas, descumprindo o artigo 7º do AN 35/2014, TCE Maranhão, seção 4, item 11.1 do Regimento Interno. Transparência fiscal, o RREO do primeiro semestre foi encaminhado fora do prazo, bem como o RREOS do terceiro ao quinto bimestre foram publicados de forma equivocada, com data anterior ao término do período, descumprindo assim o artigo 52 da Lei Complementar 101, artigo 53, parágrafo único da Lei 8258/2005, seção 4, item 13.1 do Regimento Interno. Transparência fiscal, o RGF do primeiro semestre foi publicado fora do prazo, descumprindo o artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar 101. A audiência pública, o município não encaminhou as atas de audiências públicas, descumprindo a IN número 8/2013. Diante dessas irregularidades apontadas no relatório de instrução técnica da defesa, foi encaminhado ao digno representante ministerial para que emitisse seu parecer, e a doutora Flávia, que se incumbiu do parecer, no final disse o seguinte: as contas de governo devem demonstrar o retrato da situação das finanças da unidade federativa, levando em consideração os demonstrativos contábeis e financeiros do município, no sentido de que se verificar se restou configurado nesse demonstrativo o que foi gasto e o que foi arrecadado no exercício objeto da análise, enfatizando o desempenho do orçamento público e dos programas e realizações de governo. Em suma, examina a boa gestão fiscal aferida, principalmente com base da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sem razão que o parágrafo 3º do artigo 9 da Lei 8258/2005 assevera que as contas anuais prestadas pelo prefeito deverão refletir a execução orçamentária do município. O responsável afrontou os postulados do controle, do equilíbrio fiscal, de planejamento, descumprindo limites legais e aplicação de recursos, conforme consideração acima,
A grande maioria dos itens analisados apresentou irregularidade, ponderando todos esses elementos, conclui que as contas de governo sob apreciação devem receber parecer pela desaprovação. Ante o exposto, opino o representante ministerial, no sentido de emissão de parecer pela desaprovação das contas. É o parecer, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Josivaldo tem 15 minutos comentado por mais 15. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, nobre relator. Inicialmente, gostaria de parabenizar a Corte pela celeridade que tem se verificado, principalmente no julgamento deste processo. É um processo de 2015 que quase coincide com o mandato ainda, né, com o gestor ainda na cadeira do seu mandato. Isso é uma evolução, a gente tem visto, inclusive, que há outros processos de 2015 já em situações parecidas, e isso facilita a vida de todos os técnicos, de todo o tribunal e dos técnicos que trabalham. É um avanço e a gente tem que prestar as homenagens nesse momento. Com relação ao processo, nobre relator, senhores conselheiros, inicialmente, gostaria de deixar destacado que, apesar de constar no parecer ministerial que houve descumprimento de índice, limite de aplicação de recursos e de outras irregularidades, a certidão emitida por esta Corte dá conta de informação inversa. Houve aplicação da educação de 25,39%, houve cumprimento, aplicou 25,39% na manutenção e desenvolvimento do ensino, educação. Fundeb foi cumprido o índice com 60,18%. Saúde, 25,4%. A certidão disse que não houve excesso ao limite fixado para a dívida consolidada, houve a realização de operação de crédito acima do montante, de despesa de capital, não se contraiu obrigação, operação de crédito interno ou externo em montante global superior a 16%, e se aplicou 53,76% da receita corrente líquida, obedecendo assim às exigências do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4, linha C, da Lei Complementar 101/2000. Diz ainda a certidão que, com relação à arrecadação, houve um superávit de 147,31% entre o previsto e o arrecadado, e que foram cumpridas todas as exigências com relação à transparência. Essa certidão é uma certidão emitida por esta Corte, que dá conta do cumprimento das principais obrigações do gestor. Excelência, com relação às impropriedades que constaram no relatório conclusivo 60/80, de fato, a defesa desse processo ela foi antecipada, inclusive por interesse do próprio gestor na obtenção da certidão, e que esse processo fosse acelerado, não houve realmente a citação. O gestor veio, nós viemos aqui, fizemos a apresentação da nossa defesa. A análise da defesa, houve a verificação e correção e emissão da certidão atestando o cumprimento dos índices e limites legais. Infelizmente, outros pontos, apesar de terem constado como apreciados, deixaram de verificar de fato documentos que estavam lá. Pudemos acompanhar no relatório irregularidades, por exemplo, como a ausência das atas de audiência pública. Essa ata, Excelência, ela consta na defesa, ela estava nos autos, está as folhas 174 e 176. Após a defesa, nós fizemos uma nota de esclarecimento, indicando, com base no relatório conclusivo, todas as falhas que teriam derivado, que teriam persistido nele, apenas para indicar que essas falhas não existiam. Não houve juntada de novos documentos, houve apenas esclarecimentos. A ata de audiência pública, que foi dada como faltosa, ela está na folha 174 a 176 da defesa, arquivo 1.11.00, audiências públicas. Pareceres do CACS, também dados como ausência, ele está nas folhas 191 a 222, isso já nos autos do processo.
Lei de criação do Conselho de Alimentação Escolar, dada como faltosa, está nas folhas 223 a 227. A lei que trata da estrutura administrativa, consta na prestação de contas, já estava lá. Arquivo 1.06.02, que contém a Lei 122/2012, juntamente com a sua certidão de tramitação. Esse documento está às folhas 177 a 190. Com relação ao ciclo orçamentário, a Prefeitura, já o relatório diz isso, a Prefeitura encaminhou ao TCE por meio do sistema SAI, a LDO e a LOA, dentro do prazo determinado. Isso está no próprio relatório inicial, relatório de análise inicial. Segundo o relatório, a Prefeitura apresentou, junto com a prestação de contas, todas as leis orçamentárias dentro do prazo estabelecido no artigo 4º da IN 33/14. Não teria sido apresentada tão somente o plano plurianual. O plano também estava lá. E nós indicamos lá na nota de esclarecimento que ele estava às folhas 244. No próprio sistema SAI, a data da publicação era de 23 de dezembro de 2013, ela foi alimentada no dia 26 de março de 2015. Fizemos, inclusive, juntamos a cópia do registro da publicação. Isso está lá no processo. Uma discussão que foi tratada aqui, que é um outro tema, créditos adicionais. O relatório diz, aponta a existência de divergência entre o orçamento final informado, os anexos 2, e o orçamento final após os créditos suplementares no anexo 11, isso confrontando-se com o arquivo 1.04.04. Nos parece que houve um equívoco quando se tratou disso como irregularidade. O orçamento final previsto era de algo em torno de 74 milhões. A abertura de créditos adicionais se deu por anulação, não alterou o orçamento final, e isso está também no relatório inicial. O primeiro relatório disse que não houve alteração, e o orçamento inicial coincide com o orçamento final em 74 milhões. No anexo 2, que é apenas o demonstrativo das despesas segundo as categorias econômicas, nós tivemos uma despesa finalizada em R$ 60 milhões, R$ 477.694,74. O anexo 2 indica apenas o demonstrativo das despesas segundo as categorias econômicas. O anexo 11 faz a comparação entre a despesa autorizada e a despesa realizada. Esse comparativo do anexo 11, ele coincide exatamente com o demonstrativo do anexo 2, em 60 milhões de reais, nas mesmas cifras, de 477.694,74. O que se demonstra aqui é que houve uma economia orçamentária. O anexo 11 é um demonstrativo de execução, não se deve confundir com o orçamento. Houve uma previsão de 74 milhões e houve uma despesa de 60 milhões. Houve uma economia orçamentária de aproximadamente 14 milhões de reais. Isso aqui não é uma irregularidade. Isto aqui, essa divergência, pelo contrário, ela demonstra uma economia orçamentária. A despesa executada foi menor do que a despesa prevista. A demonstração, inclusive, de todos esses elementos, de toda a composição dessa despesa, está também no processo, as folhas 245 a 266. Nós tivemos o cuidado, inclusive quando se fala em muitas irregularidades, nós tivemos o cuidado com a nota de esclarecimento, de tentar esclarecer que elas, de fato, talvez tenham derivado de um equívoco, porque o relatório conclusivo ele foi emitido 3 dias após a nossa apresentação de defesa. E eu volto a agradecer, não foi um assodamento da análise. Naquele momento, sim, todos os prefeitos estavam ansiosos pela sua emissão de sua certidão. E a emissão dessa certidão está acontecendo, com a dedicação, e Vossa Excelência, inclusive, se dedicou muito bem, nos atendeu muito bem, com a análise dos índices. A análise dos índices, a defesa, a unidade fez muito bem, esgotou, e
e emitiu, verificou a exatidão delas e o cumprimento da lei. Mas, lamentavelmente, talvez não tenha observado os demais itens que tinha na defesa, as demais ponderações. E nessa é uma delas. Créditos adicionais, elas não alteraram o orçamento, até porque eles se fizeram por anulação. E o demonstrativo do anexo 11, que se aponta divergência, é apenas o comparativo do realizado com o previsto. A economia orçamentária, nós indicamos de R$14 milhões, e não diferença irregular. O outro ponto, saldos financeiros. O saldo financeiro do exercício, o saldo inicial do exercício 2015 da Prefeitura Municipal de São Mateus foi de R$ 1.625.411,26. Isso aqui está demonstrado também no processo, as folhas 266 a 575, com a apresentação tanto dos arquivos quanto dos extratos. Esse saldo se decompõe no FMS 119 mil e cifras, administração direta 36 mil e cifras, FMS 380 mil, Fundeb 43 mil e cifras, FME 1.045.772,18. A totalização desse saldo inicial é R$ 1.625.411,26. Quando se aponta o saldo final do exercício 2014, que não é objeto de análise nesse processo, e a apuração dele aqui demandaria a submissão disso, a verificação, ao verdadeiro exercício do contraditório, que não é objeto dessa matéria, pode até dar divergência e nós nem podemos verificar isso, mas o saldo inicial devidamente comprovado é de R$ 1.625.411,26. Isso está demonstrado, e como eu repito, as folhas 266 a 575 do processo, desse processo. E nós não gostaríamos que nesse aspecto, requeremos que nesse aspecto, a comparação, embora não pode ser, defendemos que não pode ser verificada sem que se analise também o balanço de 2014, que não é objeto desse processo aqui. Nós estamos tratando do exercício de 2015. Pode ser que que isso exista, mas isso só pode ser demonstrado sob o crivo do contraditório nos autos do processo de 2014. E seguramente ele vai redundar lá, se verificar essa inconsistência, numa irregularidade lá que vai se submeter eventualmente a sanções administrativas da Corte. Nesse aspecto, nós requeremos que isso seja desconsiderado como irregularidade, visto que o saldo inicial está devidamente demonstrado. Outro item da defesa que se trata é restos a pagar. Só esclarecendo, não se trata aqui de falta de disponibilidade financeira, é apenas de registro. O tribunal disse que o valor de R$ 2.361.419,99 não confere com apresentado no demonstrativo da dívida flutuante. Segundo o relatório, ele bota entre parênteses, seria apenas 000. Nós nos reportamos na ocasião ao arquivo 1.03.01, que está às folhas 108 do processo, e lá está, né, até printamos o demonstrativo na nossa manifestação seguinte à defesa, em que ele diz, aponta, e dentro do seu elenco de discriminação, totaliza o valor exatamente de R$ 2.361.419,99. Esse documento foi com a defesa, estava inicialmente, e com a defesa ele foi apresentado, está lá, as folhas 577 a 604 do processo. Eu volto a dizer, é um documento que está lá, né? Está lá com a indicação dos valores corretos, inclusive tal como cobrados no relatório. Item seguinte seria a transparência fiscal, a agenda fiscal, e o que se diz é que o relatório que foi apresentado à defesa diz que foi comprovado o cumprimento da obrigação quanto à publicidade do relatório de execução orçamentária, do relatório de execução orçamentária, o RRO. E disse que o mural, que era um instrumento que foi questionado, não atende à legislação
e os demais locais mencionados deveriam ser previamente registrados no TCE. A unidade, quando ela faz o relatório conclusivo, ela pede pela manutenção disso como regularidade, porque ela entende que o mural não deve ser aceito, e que os demais itens, os demais locais de publicação que foram informados, que foram demonstrados, careceriam de um registro prévio no TCE. A gente tem defendido aqui na defesa que nenhuma legislação exige que a gente faça registro prévio de local. Os locais que foram publicados foram Diário Oficial do Município, regulamentado por lei, apresentado a esta Corte, no momento por ocasião do cumprimento das obrigações do gestor, e a página da transparência, o site oficial do município de São Mateus, que inclusive consta como cumpridor. Só mais um segundo tempo. Tá. Obrigado, Celeste. Então, eu só concluindo aqui, o site, que foi um meio questionado, ele foi atestado pelo tribunal como cumpridor dos requisitos da lei da transparência. Então, os relatórios foram além do mural, meio previsto na instrução normativa, ele foi também para o Diário Oficial do Município e para o site. Então, nós temos defendido que isto basta. E isso está de acordo com a IN 08/2003, que prevê essa forma de publicação. Né? Não defendemos e requeremos que isso seja desconsiderado como irregularidade. Isso se aplica tanto ao REO quanto ao RGF, que foi repetido como irregularidade. A ata das audiências públicas, que foi repetido abaixo como também faltoso, nós já tratamos, ele consta no arquivo 1.11.00 da prestação de contas, as folhas 610 a 613. São basicamente as irregularidades que sobejaram, que faltaram, né, e volto a repetir, todos os índices foram cumpridos, o próprio tribunal, esta própria corte atestou isso, e os itens que teriam sido descumpridos seriam, dentro do elenco que Vossa Excelência apresentou, dentro do que nós acabamos expondo, foi, com muita sinceridade, com a ausência da tabela remuneratória em relação aos servidores e registro do técnico de contabilidade do controlador. Isto aqui parece sobrou e nós não conseguimos desconstituir isso. Mas essas três itens não são em prestação de conta anual, prestação de conta de governo, não são, segundo a jurisprudência desta Corte, sejam irregularidades que comprometam a aprovação, a emissão de parecer pela aprovação das contas do gestor. Rogo a Vossa Excelência que considere todas as colocações que nós trouxemos aqui, principalmente com relação à indicação de documentos que foram dados como faltosos no relatório conclusivo, mas que a gente está fazendo. Nós nos esforçamos em um momento anterior, quando nós apresentamos a nota de esclarecimento no próprio processo, e viemos aqui à tribuna para que isso não passe. Às vezes já vimos algumas colocações no sentido de que nós temos outras fases. Nós temos recursos. Tudo bem que nós temos recursos, mas aqui nós temos elementos para esclarecer isso. Outros recursos seriam ou embargos ou recursos de reconsideração, mas não impede uma proliferação de notícias que acabam não sendo verdadeiras, principalmente nos blogs, né, nos famosos blogs que estão ansiosos aqui por notícias ruins. E não é o caso aqui. Nós temos demonstrado, e peço a Vossa Excelência, a esta Corte, que considere essas colocações que estão, repito, todas no processo. Agradeço a Vossa Excelência e muito obrigado. Ministério Público, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator, senhor advogado, ainda que o parecer do Ministério Público, nota-se nitidamente que não há nenhuma menção a índice de saúde, educação, magistério,
Então, presume-se que estão todos conforme os índices constitucionais, o mínimo. Então, as irregularidades que sobraram, senhor presidente, são algumas ausências de alguns documentos, atos, mas se bem que foram combatidas pelo nobre causídico, mas só para citar, atos de audiência pública, a lei que estabelece estrutura organizacional, lei de criação do CACs, embora tudo seja combatido. Então, de fato, segundo o que se tem preconizado aqui nessa corte, que tem sido motivo de inúmeras reuniões, essas falhas, embora consistentes, relevantes e dignas de menção, elas não são suficientes para ensejar o parecer pela desaprovação das contas. De tal sorte, senhor presidente, que as irregularidades remanescentes, o Ministério Público, dentro já disso que já está sendo ventilado, acertado e desenhado por essa corte, o Ministério Público ele reforma o parecer em branco para aprovação com ressalvas dessa conta. É o parecer. Palavra do doutor Edmar. Senhores conselheiros, esse esforço concentrado que a gente, doutor Caldas, com todos nós, estamos desejosos que seja implementado o mais rápido possível, que atinge um passivo muito grande de processos antigos, que até foi objeto de louvor pelo partido do causídico na tribuna, com referência achando que esse processo aqui teve uma pressa que não é comum no tribunal. Eu só quero dizer que, sem desmerecer nenhum colega, todos os processos que chegarem na minha mão serão celeremente trazidos a plenário. Comigo não tem, chegou hoje, na outra sessão já está vindo. Então vão se acostumando comigo a relatar os processos de Vossa Excelência, que Vossa Excelência vai ter trabalho. Eu quero dizer o seguinte, eu não vi nos autos, senhor presidente, nada diferente do que a primeira análise achou com a segunda análise da defesa, que pontificou. Eu prefiro ficar junto com os técnicos que observaram essa documentação. Não são 2, 3 documentações, são 12. São 12 documentações. E todas elas importantes para uma boa gestão. Outra coisa, esse processo é um processo inicial de julgamento que ainda cabe uma série de recursos, porque está tudo no processo. Eu não vi, na fase desse processo, nem tão pouco eu, nem o Ministério Público, e nem os técnicos olharam a documentação. Se chegasse, eu mandaria levar até o técnico para refazer tudo de novo. Portanto, eu prefiro manter o que está aqui no processo, que são 12 irregularidades, das quais tem algumas muito relevantes. Portanto, eu prefiro acreditar no corpo técnico e votar pela desaprovação da conta, vem com recurso e a gente vai analisar com todo carinho do mundo, que não tem nenhum interesse de deixar o processo ficar velho aqui no tribunal. Esse é meu voto. Eu estou percebendo que o relator encaminha um voto contrário ao parecer do Ministério Público. É alterado em banca, então vamos coletar os votos dos demais membros. Começando pelos decano do dia, doutor Donato. Do recurso, haverá possibilidade de esclarecimento dessa contradição. São 12. Entre o voto do relator e a manifestação do... Doutor Washington. Eu acompanho aí o voto do relator com a ponderação aí do doutor Nonato e, portanto, é meu voto. Doutor Becaute. Doutor Osmário votando também, né? Doutor Osmário votando. Com o relator, presidente. Então, eu proclamo o resultado. Contas com parecer prévio pela desaprovação, de forma contra o parecer do Ministério Público que reformou o parecer em banca.
Acho que é a única sustentação oral prevista. Eu relato logo porque o meu é rápido, só Sim. tem 2 embargos, tá certo? Ele continua sim. Isso. Fique Então tá bom. à vontade, doutor Edmundo. Senhor presidente, eu trago aqui o processo 3439-2009, pressão de conta do prefeito, embargo de declaração da Prefeitura Municipal de Mirador, Pedro Gomes Cabral. Tem o senhor advogado aqui nos autos, tem o embargo de declaração, ele embarga de declaração o PLTCE 37/2016, que foi desaprovado pela pressão de conta da Prefeitura de Mirador, pela razão tarará. Eu estou conhecendo dos embargos, negando provimento, mantendo o inteiro teor do parecer prévio PLTCE 37/2016 pela desaprovação das contas da Prefeitura de Mirador, senhor presidente. Eu voto. Embargos de Mirador, Negado. conhecido, não provido. Não provido. A mesma coisa, senhor presidente, o embargo 4214, só muda que é o número, o embargo da declaração da Prefeitura de Colina, 2010, da senhora Valmira Miranda da Silva. Aqui tem alguma... Eu preciso registrar e atendê-lo parcialmente, porque estou mandando, de acordo com o processo que tem aqui em mão, eu acato parcialmente os argumentos da embargante, conforme no artigo 129, inciso 2, 138, parágrafo 1º, caput e parágrafo 2º da Lei 8258, conhecer dos embargos da declaração, tendo em vista estar presente os requisitos de admissibilidade, dar-lhe provimento parcial, sem qualquer efeito infringente, tão somente para retificar o parecer prévio 100/2014 dos seguintes itens. Aqui eu relaciono os itens que ele provou que realmente não foi observado na apreciação das contas de governo da referida gestora. E excluído o item 1.4 do parecer embargado, uma vez que a presente irregularidade foi sanada pela embargante, conforme relatório de instrução conclusivo 9466/2014. Manter, repito, o inteiro teor do demais item e o parecer item do parecer 100/2014, que desaprovasse contra a Prefeitura Municipal de Colina no exercício financeiro 2010, na forma descrita pelo presente parecer embargado, de determinar o prosseguimento do feito. Para esse processo é meu voto. Então, embargo de declaração, conhecido, não provido. Doutor Edmar, eu estou percebendo que não há indicação de... Não, senhor presidente, representante legal. Não. Não há indicação de representante legal. Não há, parcialmente, porque eu vou manter o inteiro teor do PL. Conhecimento e... parcial. Parcial. Deferimento parcial. Mantendo a desaprovação das contas. Pois é, agora o que eu estou observando é que não há indicação do advogado. Não tem advogado aqui nos autos, presidente. Não tem advogado. Não. Inclusive, a propósito disto, nós já estamos providenciando uma pequena alteração aqui na estrutura da ata. Eu já vi, já. Que é no sentido de que o relator, ao informar o processo, ele indique expressamente se há ou se não há. Se houver, ele vai indicar o nome do advogado. Se não houver, ele vai indicar expressamente não há. De forma que a gente... Fica mais seguro. Vai dar... Não há, acabou. Acho que o doutor Oscar já está assim, né? O meu parece que não está. Não há... Bom. Bem, o processo 5461/2008, tomada de conta de gestor da administração indireta do Instituto Municipal de Presença do município de Buriticupu, 2007. Senhor Antônio Marco de Oliveira, este advogado inscrito e registrado aqui. São 2 advogados, 3 advogados, 4, sei lá. Dr. Douglas emitiu parecer. Trata-se feita a análise do julgamento, recurso de reconsideração interposto por Antônio Marcos de Oliveira, por seu procurador devidamente qualificado nos autos da tomada de contas anual do Instituto de Previdência Social do Servidor de Buriticupu, exercício 2007, contra a decisão desta Corte de Conta, constando no acordo
PLTCE 191/2011, publicado dia 26 de 8 de 2011. Esse processo foi, após a análise, foi o Ministério Público, o doutor Douglas, disse o seguinte: recurso de reconsideração, tomada de conta anual de gestores do Instituto de Previdência Social do servidor da Prefeitura Municipal de Buriti, exercício financeiro 2007, acordo PLTCE 191, julgamento pela irregularidade das contas, conhecimento, não saneamento das ocorrências constantes no decisório recorrido, não provimento, manutenção do decisório, isso que disse o doutor Douglas. Eu estou acompanhando o parecer do doutor Douglas, conhecendo do recurso de reconsideração, com base no 136 da Lei 8258/2005, no método de negar provimento ao recurso, mantém o inteiro teor do acordo PLTCE 191/2011, que julgou irregular a tomada de conta anual do Instituto de Previdência Social do servidor do município de Buriti, com o exercício financeiro 2007, de responsabilidade do senhor Antônio Marcos de Oliveira, ex-prefeito, e do senhor Antônio Luiz Alves Brito, então presidente do Instituto de Previdência Social. Este é meu voto para o processo. Contas do Instituto de Previdência de Buriticupu desaprovadas de acordo com o relator. E é só, né? É só, né? É só? Só. Doutor Nonato. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, relato inicialmente 2 processos aqui que não têm correspondente físico, são processos eletrônicos. É o 3795/2014, prestação de contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia Superior. É de 2013, responsável é Rosane Nasser Meireles Guerra, aqui qualificado. Quer dizer, essa prestação de conta anual da Secretaria da SECTEC, de exercício 2013, está o meu voto é de acordo com o Ministério Público de Contas pelo julgamento regular com ressalva. É de natureza muito simples. Outro também eletrônico é o 35.814, prestação de conta anual de gestão da CEDEL. Aqui o responsável Joaquim Elias Pinto Eichel. A manifestação do Ministério Público foi no sentido de julgamento regular com ressalva e multa de R$ 600 por atraso no envio da prestação de contas. Quer dizer, é o meu voto. Ainda tem mais algum? Para o convênio 095/2009, Sinfra, é o processo 11.114/2012. Doutor Nonato, me Sim. parece que esse é um convênio que envolve a Prefeitura de Brejo. Deixa eu ver. Está aqui, Brejo Maranhão. Então eu vou proclamar o resultado. Dos outros. Eu só pediria, se for possível, o senhor poderia relatar Bacurituba. Isso, perfeito. Aí eu peço a minha vamos lá. substituição. Continuando aqui. Só para agilizar, É. Vossa Excelência já sabe essa objeção de assino nesse caso aí, É, sucessor assina na hora da sessão. Rapidamente, pode continuar com a Baturituba, depois eu peço para o doutor Edmar me substituir rapidamente Isso, no processo de Baturituba. Brejo. 3497, 2011, embargo de declaração Câmara Municipal de Bacurituba. Embargante José Ribamar Soares França, presidente da Câmara. Aqui tem os procuradores constituídos. Esse processo, meu voto nesse processo, entendendo que o embargante responsável pelas contas da Câmara Municipal de Bacurituba, referente ao exercício 2010, conseguiu demonstrar, em parte, as omissões suscitadas, conforme exigido no artigo 138 da Lei Orgânica do TCE, instituída pela 8.258. Sou favorável ao conhecimento dos embargos declaratórios diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade e quanto às razões recursais. Concluo no sentido de acolhimento parcial dos embargos apenas para proceder o registro para fins de intimação dos nomes dos procuradores habilitados na ocasião da publicação da decisão decorrente da apreciação dos presentes embargos declaratórios, mantendo-se, pois, todos os termos do Acórdão
109/2015, referente às contas do senhor José Soares França, na qualidade de chefe do Poder Municipal de Bacurituba, relativo ao exercício 2010. Então, doutor Nonato, vou proclamar o resultado dos processos relatados. Câmara Municipal de Bacurituba, embargo de declaração conhecidos e providos parcialmente. Parcialmente. As contas de responsabilidade do Joaquim Aikel, de Secretaria de Esporte, regular com ressalva e multa. De R$600. Contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, regular. Com ressalva só. Com ressalva. Sem multa? Sem multa. Certo. Então eu vou me declarar suspeito nesse processo 11.114/2012, que envolve minha cidade natal, né, pessoa muito próxima, muito conhecida, o atual prefeito, inclusive, que está envolvido nesse processo. Então eu vou pedir para o doutor Edmar Cutrim presidir a sessão, enquanto o doutor Nonato relata esse processo. Doutor Nonato, com a palavra. Então, relata agora, senhor presidente, o processo 11.014/2012, é uma tomada de conta especial, o convênio 095/2009 da Cinfra, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, o responsável é Zé Henrique Aguiar Silva Murá, e o conveniente é a Prefeitura Municipal de Brejo, cuja responsabilidade é de José Farias de Castro. Aqui o procurador doutor Paulo Henrique, o prefeito foi citado, senhor presidente, após a indicação pela unidade técnica de irregularidades presentes no processo, foi citado por meio da citação, desculpe o pleonasmo, 433/2015, não apresentou defesa, sendo assim dever ser considerado revel. Cabe ressaltar que os senhores José Marcos Pereira Bazé e Henrique Murá não são responsáveis pelo dano em horário, uma vez que os mesmos, conforme defesa, tomaram as medidas para a instauração da tomada de conta especial dentro do tempo determinado pelo dispositivo legal da Edição Normativa 18/2008, sendo de inteira responsabilidade do senhor José Faria de Castro, ex-prefeito do município de Brejo, o dever de comprovar o emprego correto dos recursos na execução do convênio citado. Por sua vez, o MP, junto a esse tribunal, emitiu parecer 63/2016, manifestando-se pela irregularidade das contas do convênio e ressarcimento ao erário público. É o relatório e o meu voto é nesse sentido, de julgar irregulares as referidas contas, com exclusão dos dois aqui já citados, Zé Marcos Pereira Barros e Zé Henrique Aguiar, condenar o responsável José Faria de Castro ao pagamento de R$240 mil, com os acréscimos legais incidentes, determinar o apensamento desse processo às contas anuais da Prefeitura do respectivo município, enviar, após trânsito em julgado, cópia deste acordo e mais documento necessário à Procuradoria-Geral do Estado para eventual juizamento de ação de execução. E a Procuradoria-Geral de Justiça, após trânsito em julgado, cópia desse acordo e demais documentos necessários a eventual juizamento de ação. É o voto, senhor. Tem mais processo ainda. Está resolvido. Troca de guarda. Agora o próximo é o 2441/2009. Não. Está resolvendo, devolvendo um com vista. Sim, okay. sim. Eu esqueci de citar. Okay. É o processo cuja relatoria do conselheiro do blackout e eu estou devolvendo com voto vista. Com voto vista. É o 441/2009, recurso de reconsideração, Câmara Municipal de Bacabal. 2008, Linaldo Albino da Silva. O recurso de reconsideração em questão, interposto em 4/3/15, atendendo ao requisito referente à obrigatoriedade de interposição dentro do prazo.
A instrução processual demonstra que as irregularidades administrativas sejaram julgamento irregular das contas e condenação a ressarcimento ao erário municipal e aplicação de multa. O processo foi encaminhado ao MP, que concluiu pelo não provimento, tendo esse processo sido incluído em pauta. Em relação às falhas e irregularidades remanescentes, diverge do posicionamento, essa fundamentação, do conselheiro substituto relator, que, embora concordando com a permanência das ocorrências que ensejaram a rejeição das contas contidas no acordo recorrido, entende-se que são todas falhas, e irregularidades administrativas de caráter formal, que não justificaria o julgamento irregular e demais combinações constantes da decisão atacada. Com efeito, ante a complexidade dinâmica da atividade de gestão administrativa, é comum o cometimento de faltas decorrentes da inobservância das regras procedimentais por parte do gestor responsável. Por isso, a possibilidade de se aprovar ou julgar contas públicas com ressalva, por exemplo, nos casos dos autos, compulsando as peças de instruções, documentos anexados, constata-se que as falhas e irregularidades remanescentes têm natureza formal, uma vez que violaram normas rituais da administração pública, como as que constam no subsídio 3.2.1, 3.2.3, 3.2.3, 3.3 da seção 3 do relatório de informação técnica 43310, relacionadas com a classificação indevida de despesas, com as divergências verificadas entre o valor contabilizado e os valores apurados no balanço orçamentário e financeiro, além da ausência de retenção de adiantamento do salário do servidor, não observando o gestor normas procedimentais da Lei Federal 4320, merecendo, pois, que seja registrado determinadas devidas ressalvas no final do presente julgamento. Por seu turno, subitem 4.2, 1 e 4.3, 4.33, 4.3.41 e 4.3, 4.2 da seção 3 do relatório de informação técnica 33/2010 abordam falhas formais em processos licitatórios e em processo de execução de despesa, onde o gestor deixou de observar formalidades exigidas na 8666 e da Lei Federal 4320, que não comprometeram as contratações decorrentes e as etapas regulares da execução de despesa, e nem a fruição dos bens e serviços adquiridos em prol do interesse público, nem tampouco causaram prejuízo ao erário municipal, hipótese essa, que nem fora cogitada neste particular. Por isso, a possibilidade de regularidade de tais atos e procedimentos com as devidas ressalvas de acordo com o precedente do nosso tribunal. Outro sim, dos subitens 8.1 e 8.2, seção 3 do relatório de informação técnica 43310, registram falhas formais verificadas na escrituração contábil e de elaboração de demonstrativos que não retrataram de forma satisfatória a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal, além da elaboração e assinatura desses demonstrativos por profissional não ocupante de carga afetiva ou comissionado, contrariando normas da lei da 4320 e da Instituição 009, TCE, mas que não compromete o mérito das contas. Em relação a todas essas irregularidades administrativas que ensejaram a rejeição de contas em comento, é importante verificar que o próprio TCE já vem reconhecendo que, ante o caráter formal, considerando as circunstâncias que ocorreram na prática, são tidas como não aptas a ensejar o julgamento irregular, mas deslocando para o registro das ressalvas no julgamento irregular, de acordo com reiteradas deliberações do TCE Maranhão. Os acordos aqui citados são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 acordos aqui citados. E quanto às falhas constantes dos subidos 4.3.2.2 e 4.3.2.3 da seção 3 do relatório de informação, as quais fundamentaram a imputação de débito ao gestor recorrente, relacionam-se elas com situações que envolvem pagamento de valores aos edis em forma de verba indenizatória no valor de 60 mil. Acolhendo as razões contidas no recurso de reconsideração apresentado, entende-se que a atuação do gestor público recorrente nessa situação em especial se encontra de acordo com a legislação e o regulamento que regeram a Câmara Municipal de Bacabal
durante o exercício 2008, conforme artigo 37, parágrafo 11 da Constituição da República, devidamente regulamentado pelo Decreto 02, de 15 de março de 2006, que estipula a verba indenizatória mensal até o valor máximo de R$ 500 por vereador. Assim, o contexto envolve pagamento de R$ 500 mensalmente a indenização a cada vereador para cobertura de despesas relacionadas com necessidade decorrente de desempenho da função. Indenização esta que exigia o dever de prestar conta dos edis, sendo que foram devidamente prestados e comprovados com recibos e notas fiscais, além de que era limitado ao teto estabelecido pelo referido decreto legislativo, estando então devidamente amparada a despesa. Ademais, apesar de a Câmara de Bacabal não possuir veículo próprio e nem de recursos suficientes para contratar meio de transporte mediante locação regular, fez uso do transporte terceiro de acordo com a necessidade e demanda, considerando, deixa eu ver aqui onde é que continua. Esse frente posta é que está, pera lá. Considerando os deslocamentos dos edis, sendo que as despesas estão vinculadas tão somente ao combustível necessário para ir e vir dos bairros e povoados onde se realizavam ações do Legislativo. Essas despesas, segundo argumento do recorrente, que ora se acolhe, foram menos onerosos para os cofres da Câmara, considerando que houve um prévio procedimento administrativo para aquisição do combustível, sendo que as despesas mensais giraram entre R$ 1 e R$ 2 mil, que somado nos 12 meses ultrapassou pouco mais de R$ 25 mil, que de fato para o município do porte de Bacabal, tal gasto pode ser considerado razoável. Então, considerando a justificativa quanto a esses dois subitens, não há como sustentar a manutenção de condenação do recorrente ao ressarcimento do erário municipal, uma vez que não houve irregularidade nas despesas amparadas que estavam em regulamentos da Casa Legislativa, não havendo, pois, qualquer prejuízo ao erário, sendo que a imputação dessa despesa sobre ele consiste em enriquecimento ilícito da administração pública em detrimento do gestor, o que não se pode permitir na sistemática administrativa pátria, por isso a necessidade de reforma do acordo recorrido no sentido de suprimir a condenação ao ressarcimento do erário municipal e, por conseguinte, da multa vinculada ao dano. Letra C e D da parte dispositiva do acordo 16614 recorrido. O valor da multa aplicada ao recorrente, conforme registrada na letra B da parte dispositiva 16614, recorrido, merece ser modificada com sua consequente diminuição para o valor de R$ 4 mil, considerando o caráter formal das falhas remanescentes de acordo com os fundamentos acima. Por todo exposto, acolhendo as razões do recurso de consideração, interposto pelo senhor Linaldo Silva, responsável pelas contas aqui julgadas, por entender as falhas e as irregularidades administrativas subsistentes no processo de contas são de caráter formal, conforme os fundamentos acima, divergindo do posicionamento do MP, divergindo do Ministério Público de Contas, contido no parecer 540/2015, bem como divergindo do voto do conselheiro substituto do relator, conclui-se que o referente recurso de graduação merece ser conhecido por preencher requisito de habilidade e, no mérito, conclui-se pelo seu provimento para reformar parcialmente o acordo 166/2014, modificando o julgamento irregular para regular com ressalva, bem como modificando a decisão no sentido de supressão da condenação no ressarcimento do erário municipal e da multa vinculada a essa condenação, letra C e D da parte dispositiva da decisão recorrida e da supressão da multa contida no item 5º, além da diminuição da multa contida na letra B da parte dispositiva da decisão recorrida para R$ 4 mil. É o meu voto, senhor presidente. A palavra mesmo, Ministério Público. Não, senhor presidente, é breve, só para dizer que o Ministério Público compreende, mas mantém o parecer do Ministério, o parecer no sentido do voto do relator, que foi pelo julgamento irregular. Só isso. O relator quer se manifestar? Não. Então eu vou, não havendo discussão, eu vou continuar a coleta dos votos. Uma vez que o voto vista,
ele contraria o voto ou proposta de decisão do relator, doutor Blackout, e também o parecer do Ministério Público. Doutor, começando pela antiguidade, doutor Edmar Coutrin, de acordo com o relator ou de acordo com o voto visto? Voto visto. Com o relator do voto Do relator do voto visto. Doutor Washington. De acordo com o voto vista. Doutor Osmário. Voto vista. Ok. Então eu proclamo o resultado, por maioria, vencido o relator, doutor Blackout, e o parecer que acompanhou o parecer do Ministério Público. Então eu proclamo o resultado, contas de Bacabal, aprovadas com ressalva, multa de R$4.000. Doutor Nonato, ainda tem mais? Não, agora sim. Agora sim. Tá. Doutor Blackout. O outro já foi para o brejo, né? O outro já. Desculpe. Doutor Washington. Senhor presidente, eu tenho aqui os seguintes processos. Processo 5794/2012 é uma prestação de contas do presidente da Câmara Municipal de Urbano Santos, Geraldo Amélio Rodrigues Filho, exercício financeiro 2011. Análise técnica. Estou prejudicada, já visto que o senhor Geraldo Amélio não ter prestado contas a esse TCE, conforme informado o relatório de instrução 024/2012. Apesar de ter sido citado, não apresentou defesa, conforme informação da divisão de protocolo deste tribunal, sendo declarado inadimplente. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento irregular dessas contas e eu acolho esse parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar irregulares as contas de responsabilidade do senhor Geraldo Amélio Rodrigues Filho, presidente da Câmara Municipal de Urbano Santos, exercício financeiro 2011. Condenar o responsável ao pagamento de R$ 713.999,28, aplicar as seguintes multas: a multa de R$ 71.392,92 e a multa de R$ 10.000. É como voto. Então, contas da Câmara Municipal de Urbano Santos irregulares com multa. Processo... Débito? Multas e débito. Multas e débito de R$ 713.999,28. Vamos fazer esse resumo. O processo 3574/2012. Sim, senhor presidente. Ok? Vamos passar na frente. 3574/2012, trata-se de tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde de Tarso Fragoso, responsabilidade da senhora Maria Valdecene Abreu Soares, exercício financeiro 2011. A senhora Maria Valdecene Abreu, depois de ser citada, protocolou a peça de defesa. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalva das contas em apreço. É o relatório e, diante do exposto, eu sigo o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regulares com ressalva as contas do Fundo Municipal de Saúde de Tarso Fragoso, exercício financeiro 2011. Aplicar responsável a multa de R$ 4.000 é como voto. Então, irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Tarso Fragoso com multa. Regular com ressalva. Regular com ressalva? Com multa, Ok. O processo 3734/2011 é a prestação de contas anual do prefeito do município de Buriti, Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, exercício financeiro 2010. Após ser citado, protocolizou a peça de defesa. O Ministério Público opinou pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas.
acolhendo o parecer do Ministério Público, eu voto no sentido de emitir parecer prévio pela desaprovação das contas anuais do prefeito de Buriti, Maranhão, no exercício financeiro de 2010, senhor Francisco Evandro Freitas. É como voto. Contas Senhor de presidente, era só Buriti, que... pela desaprovação. Ação. Agora sim, doutor Blackout. Senhor presidente, conselheiro, senhor procurador, inicialmente eu peço, embora extemporâneo, inclusão em pauta do processo 1159/2017. Sim. Inclusão em pauta. Ah, tá. Mas esse processo versa sobre o que, doutor Blackout? Esse processo versa sobre ato normativo, elaboração de ato normativo. Esse ato normativo trata do que, doutor Blackout? Ele cria o sistema de acompanhamento dos atos sujeitos a registro pelo Tribunal de Contas e estabelece formas e elementos de fiscalização de atos de admissão. Mas é só a primeira fase. É porque, pelo regimento, toda a produção de ato normativo tem que ser inaugurado, depois tem um espaço para discussão e sugestão, etc., é que se vem para aprovação final. Pois é, doutor Blackout. Eu estou querendo aproveitar esse momento para fazer um registro, um reconhecimento público, uma homenagem ao auditor Fábio Alex, que se encontra no plenário, que é a pessoa que vem tocando, trabalhando há muito tempo esse projeto, e é um momento de nós fazermos um reconhecimento público ao doutor Fábio Alex, que tem contribuído para a construção do Tribunal de Contas, mormente nesse aspecto. O doutor Fábio Alex trabalha num projeto que me parece que vai atender um déficit do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, nesse controle que é de admissão de aposentadorias. A gente sabe que nesse primeiro momento não atenderá a admissão, mas o doutor Fábio Alex já tem um compromisso de que nos próximos meses, né, doutor Fábio, que nós iremos também trabalharmos a questão da admissão. Eu tenho dito desde que cheguei aqui, que se nós conseguirmos resolver o problema da admissão de pessoal no serviço público maranhense, nós não teremos mais problema no que diz respeito à aposentadoria e pensões. Então, a gente faz esse apelo para que o doutor Fábio Alex continue a colaborar e agora implantando também, acrescentando, né, doutor Fábio Alex, o aspecto relativo à admissão. Então, era só para fazer esse registro e minha menção de aplauso aí ao auditor Fábio Alex. Doutor Blackout, pode continuar. Eu concordo com as observações que Vossa Excelência está fazendo. Inclusive, ressaltando isso com todos os funcionários, as lideranças responsáveis pelas frentes de trabalho aqui no TCE. Isso é muito importante, reconhecer os funcionários, os nossos colegas funcionários, a responsabilidade e a importância do trabalho que cada um desenvolve. Doutor Blackout. Bom, o objetivo da instrução normativa é um dos projetos mais antigos no tribunal. Eu creio que ele já tem aí uns 10 anos tramitando até chegar ao ponto em que chegou agora, né? Ele tem o propósito, quer dizer, de exercer o controle externo de 4 etapas. 4 etapas. O edital do concurso, quer dizer, verificar a legalidade do concurso em si, verificar o ato de admissão, como ocorreu, verificar a folha de pagamento, quer dizer, e, por último, a inatividade. Então, é todo um percurso. A instrução normativa engloba essas 4 fases. Agora, a implantação desse controle se dará por etapas. E aí é pelo inverso, por ser mais fácil a implementação pelo tribunal. Num primeiro momento, a inatividade, quer dizer, os processos de aposentadoria e pensão do FEPA e dos fundos públicos dos municípios que têm esse fundo. Isso está previsto para março de 2017. Agora, o segundo é a folha, que começa em junho de 2017. Terceiro, o concurso público,
começa em setembro desse ano. E, por último, a admissão, que começa em outubro de 2012. Então, até outubro de 2012, nós vamos ter a implantação do acompanhamento e da processualização dos atos de pessoal por inteiro, né? O sistema foi inteiramente desenvolvido pelo Tribunal de Contas, sob a liderança do Fábio Alex e do Márcio, e, obviamente, da área de tecnologia do Tribunal, de TI. Quer dizer, não é um sistema importado, ele foi 100% desenvolvido aqui, né? E, portanto... Só para não deixar o vácuo, nós falamos para o doutor Fábio Alex, a gente estende ao corpo técnico. Como é que é o nome do que trabalha lá na parte de informática, doutor Fábio? Ricardo Melo. Então, é o que a gente falou ao doutor Fábio, nós fazemos, isso é extensivo ao doutor Ricardo Melo, né, por essa luta, por construir esse tribunal que é nosso. O objetivo, é claro, é simplificar o procedimento, dar agilidade ao procedimento, à competência do tribunal de aferir a legalidade desses atos de pessoal. Esperamos que, após leitura do inteiro teor da proposta de instrução normativa por todos os senhores relatores, haja confirmação ou sugestão de aprimoramento que será bem-vinda. Daqui a uma sessão ou até 2 sessões, nós traremos para deliberação final desse projeto de instrução normativa. E era isso, senhor presidente, em relação a esse processo. Bom, isso também a gente agradece ao relator, por óbvio, né? O relator também deixa de ter a sua parte. Ok, vamos lá. Relato agora os processos relativos à prestação de conta anual do prefeito de Codó, no exercício 2010. Muito bem. São os processos 3976-2011, que trata do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Codó, tem como responsável Pauli Maran Oliveira Barbosa Soares e Adão Marcelo Moé Bus, como diretor. Não há procurador nos autos para esse processo. 3882-2011 trata da prestação de conta anual do prefeito, exercício 2010, José Rolim Filho. Não há também procurador constituído. 2390-2012 trata das contas da administração direta do município e tem um rol enorme de responsáveis. Um rol enorme. Como já está divulgado na pauta, não vale a pena recapitular. Não há procuradores constituídos. 2390-2012, tomada de contas do Fundo Municipal de Saúde, responsável Cláudio Ferreira Paz e Ataliba Lima Santana. 2390-2012 trata das contas do Fundeb de Codó, do exercício 2010, tendo como responsável Jacinto Pereira Souza Júnior. E o 2390-2012, Fundo Municipal de Assistência Social, do exercício 2010, tendo como responsável Cíntia Torres Rolim de Souza. Aqui também não há, como no anterior, procuradores constituídos. Um detalhe aqui da administração de Codó é que o prefeito, em que pese ser o ordenador de despesa primário, por decreto, atribuiu aos secretários a ordenação de despesa. Então, ele não é ordenador de despesa em nenhum desses processos aqui. Em relação à conta de governo, quer dizer, as contas do próprio prefeito, o Ministério Público sugere a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas. Apenas algumas impropriedades e o índice de pessoal foi de 55,23. Então, como o limite é 54, está bem próximo, eu ponderei. Então, a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó, que é uma entidade da administração indireta, o Ministério Público opinou pelo julgamento irregular e aplicação de multa. Eu acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal julgue irregular a prestação de conta do
do Instituto e aplique ao responsável a multa de R$ 10.000. A tomada de conta da administração direta, que tem um elenco enorme de secretários, quer dizer, praticamente todos os secretários, o Ministério Público opinou pelo julgamento irregular e pela imputação de débito. Eu acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal julgue irregulares as contas da administração direta, solidariamente para todos os responsáveis que constam da pauta, da ata publicada, e aplicar solidariamente a multa de R$ 4.000 a todos, e imputar o débito correspondente. As contas do Fundo Municipal de Saúde. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular e pagamento de débito. Discordo do parecer do Ministério Público nesse ponto e voto no sentido de que o tribunal julgue regular com ressalva e aplique a multa de R$ 2.000. Contas do Fundeb, 2390. O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento irregular e pagamento de multa. Discordo do parecer do Ministério Público e proponho que o tribunal julgue regular com ressalva e aplique multa de R$ 4.000. 2390/2012, Fundo Municipal de Assistência Social. Ministério Público propõe o julgamento irregular, aplicação de multa de R$ 3.000. Meu voto é discordando do parecer do Ministério Público pelo julgamento regular com ressalva e aplicação de multa de R$ 2.000. É como voto, senhor presidente, é só. Ok, então, só um instantinho. Então, eu estou percebendo que nós temos aqui, nós temos o voto diverge do parecer do Ministério Público em 3 contas: conta do Fundo Municipal de Saúde, do Fundeb e do fundo, dos 3 fundos. Dos 3 fundos. Doutor Paulo. Senhor presidente, senhor relator, só um questionamento. De fato, aí, essa conta é do ano de 2010. Não há, nesses casos aí da divergência, imputação de débito, né? Não há configuração de lesão ao horário. É isso que o senhor está balizando para dizer que, nesse caso, elas são regulares. Isso, perfeito. Então, nesse caso, senhor presidente, já como foi acordado, o Ministério Público reveste o parecer para regular com ressalva. Muito bem. Bom, então, contas de governo de CODO aprovadas com ressalva, as contas do SAAI irregulares com multa, administração direta regulares com multa, conta do Fundeb regulares com multa, conta do Fundo Municipal de Saúde regulares com multa. Administração direta, irregulares e débito. No caso das contas irregulares, nós temos o débito. Daí as contas terem sido julgadas irregulares. Doutor Blackout, mais algum processo? Doutor Osmário. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, inicio o relatório. O recurso de revisão de um conjunto de processos da Prefeitura de Porto Rico do Maranhão. É um recurso de revisão referente à tomada de conta da administração direta, tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde e tomada de conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Tem os números respectivos de 6896, 6145, 6143, todos de 2015. Todos esses processos, responsável o senhor Celson César do Nascimento Mendes, que constituiu os procuradores Dr. Sérgio Eduardo de Matos Chaves, OAB Maranhão 7405 e outros. Recorridos estão o acordo PLTCE 1265/2013, 1267/2013 e 1269/2013. Todos os presentes recursos foram apresentados tempestivamente. A unidade técnica manteve todas as irregularidades que fundamentaram os acordos em todos os processos. E o Ministério Público, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis,
manifestou-se em todos eles pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. E o voto é no sentido de conhecer em parte, ou de acompanhar em parte, pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a decisão anterior. É o voto nesses 3 processos, senhor presidente. Recurso de revisão aí, conjunto. São 3 recursos de revisão, todos eles pelo conhecimento e não provimento. E não provimento. É porque, na verdade, é o conjunto de Porto Rico do Maranhão, né? Certo. Conjunto de Porto Rico do Maranhão. 6896, pedido de revisão. 6143 e 6145, 2015, senhor presidente. Proclamado o resultado, doutor. Pode continuar. Ok, senhor presidente. O processo 11284-2014 trata-se de uma denúncia de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb de Cajari no exercício 2012. A unidade técnica sugeriu o arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo apensamento dos autos, a tomada de contas do Fundeb de Cajari 2012, e o voto acompanha aí o parecer do Ministério Público pelo apensamento dos autos às contas do Fundeb de Cajari 2012. É o voto, senhor presidente. O processo 73... Denúncia de Cajari, qual é a... Cajari é pelo apensamento dos autos às contas do Fundeb de Cajari 2012. Orçamento das contas do Fundeb. O processo 7351-2010 também é uma denúncia de supostas irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb de Urbano Santos no exercício 2009. A unidade técnica aqui também sugeriu o arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo apensamento dos autos à tomada de contas do Fundeb de Urbano Santos do ano 2009. E é nesse sentido o voto aí acompanhando o parecer do Ministério Público, também pelo apensamento dos autos às contas do Fundeb de Urbano Santos de 2009. É o voto. Ok, então, decidido na forma votada pelo conselheiro Osmar. Eu quero só ratificar o pedido que eu fiz inicialmente para participar da audiência com o presidente eleito da FAMEM, doutor Temer, que está marcado para 12h30, e já convocar os conselheiros substitutos e o procurador para uma reunião, viu, doutor Washington, doutor Edmar, na sexta-feira, acho que 10 horas, para a gente já, de posse da ata, a ata daquela sessão nossa, onde nós estabelecemos a estratégia, já tem um documento escrito, para a gente ler o documento escrito, para a gente discutir, acho que sexta-feira, 10 horas. Que horas? Poderia ser 9 horas? 10 está bom. Mas a gente manter o padrão da sessão, né? Isso, 10 horas, a gente vai se reunir, né, com as cautelas de manter as reservas, porque é estratégia interna, e a gente já com o documento escrito, que a gente possa conversar. Eu acho que todas as dúvidas, e são dúvidas muitas que têm surgido, eu acho que com o documento escrito nós iremos esclarecer bem, espancar as dúvidas que estão no ar aí. Então a gente já convida aí também o procurador para participar dessa reunião, que em verdade representará a continuação dos nossos trabalhos aqui iniciados na quarta-feira passada. Esse é um assunto que nós temos que resolver o mais breve possível, porque o tribunal está a aguardar o estabelecimento dessas estratégias. Então, agora convido estou pagando aqui um coffee break para os queridos amigos, e após a reunião com o presidente Temer. Com certeza.